Olá pessoal, mais uma vez vamos ter alguns minutos de estudo bíblico, agora em Mateus capítulo 13, versos 31 ao 35. Trecho este que nos apresentam duas pequenas parábolas, a da mostarda e a do fermento, e uma explicação pela qual nos apresenta a razão que Jesus falava por parábolas. É importante sempre salientar que o capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um dos 5 discursos presentes no Evangelho de Mateus. Este, o terceiro, é conhecido como o discurso parabólico, com 7 parábolas que se entrelaçam numa costura que encadeia, no primeiro momento, a produtividade do pão, em que o elemento semear se destaca na semeadura, o parábola do semeador, o joio do trigo, cuja ênfase está na colheita, como num sentido escatológico. Depois a mostarda, usada para tempero, o fermento, usado para fazer a massa crescer. Depois temos mais 3 parábolas que se ligam às 4 primeiras pelo elemento. Na quarta, o fermento está escondido, então temos tesouro escondido, pérola escondida e justos escondidos, ou a parábola da rede. Agora vamos tratar dessas duas parábolas, pequenas parábolas, mas que traz uma riqueza de ensinamento, porque ela conduz o ouvinte leitor à reflexão em pequenos elementos, mas ainda não abandona a ideia do semear. A ideia do semear ainda está presente. Diz o verso 31, capítulo 13 de Mateus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo. Há uma mudança agora das duas primeiras, de trigo para mostarda. Lhes propôs, o lhes indica que a audiência continua sendo a multidão e os discípulos, e o elemento iniciado na parábola anterior do joio e do trigo, o reino dos céus é semelhante ou pode ser comparado, está presente a um grão de mostarda. Bem, a ênfase se apresenta nesta pequena parábola que o reino de Deus é comparado a uma pequena semente, a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Verso 32. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Pois bem, a ênfase está basicamente na semente. O reino dos céus é semelhante a uma pequena semente. E aí realça a ideia do aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. É claro que nos evangelhos nos apresenta o ministério de Jesus bastante amplo e conhecido na Galileia. Muitos vinham da Síria, Tiro, Sidom, Decápolis, de várias regiões, traziam seus enfermos para serem curados por Jesus. Então nos dá uma impressão de que realmente o ministério de Jesus não era tão escondido assim na Galileia, uma vez que o seu impacto ultrapassa as fronteiras da Galileia. No entanto, imagino que a perspectiva que se coloca aqui da sua pequeninez se refere ao aspecto mundial, ao aspecto, por exemplo, que envolve o Império Romano. Se você considerar o Império Romano, realmente o ministério de Jesus é como um grão de mostarda, ou seja, ele é pequeno, oculto, escondido. Mas na parábola há uma promessa, uma profecia de que esse reino dos céus, oculto, escondido, pequeno, ele há de se tornar uma árvore, ele há de crescer. E aí a gente busca e encontra no Antigo Testamento o uso do símbolo árvore, em que circunstâncias
as árvores no Antigo Testamento são tomadas simbolicamente. E a gente vai perceber que há várias referências no Antigo Testamento em que as árvores são tomadas a partir de símbolos para representar reinos, né, impérios, domínios. Posso citar, por exemplo, Juízes, capítulo 9, do verso 7 ao 15, onde nós temos ali as árvores de Jotão, né, um texto que fala sobre as árvores pedem que uma árvore reine entre elas, né? O ambiente é interessante. O ambiente é a história de Joatão, que ungiu um rei sobre elas, as árvores, né? Em que pedem que ungem um rei sobre elas. E a parábola é contada contra o irmão de Joatão, chamado Abimeleque, que está organizando um golpe, né? Nós encontramos também no livro do profeta Ezequiel, vocês podem depois ler com mais calma essas referências, onde a árvore é tomada num símbolo de domínio, de reino no Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 17, versos 22 ao 24, Ezequiel 31, versos 1 ao 18, o livro de Daniel, capítulo 4, versos 10 ao 26, Salmos, número 80, versos 8 e 13. São várias passagens onde a árvore é tomada simbolicamente como um reino. Bem, o ministério de Jesus, o reino dos céus, inicia-se como uma pequena semente, né? E a mostarda é tomada como exemplo, mas a promessa, a expectativa, a profecia é que este reino pequeno, escondido lá nos cantões da Galileia, se torne uma grande árvore, um grande império, um grande reino. E ao se tornar um grande reino, as aves viriam a aninhar-se nela, ou seja, encontrariam abrigo neste grande reino que se torna o reino de Deus, começando no ministério de Jesus na Galileia. Encontramos também no Antigo Testamento o uso das aves como símbolo dos povos que estão sob o domínio desses reinos ou dos reinos, né? Aquilo que eu já falei em outro momento no estudo anterior, temos que ter muita precaução ao tomar símbolos utilizados numa parábola para outra. Por exemplo, na parábola do semeador, as aves representam o maligno que vem e rouba a semente lançada na terra dura. Isso não significa necessariamente que todas as aves vão significar o maligno. Precisamos analisar separadamente, porque ao olharmos o Antigo Testamento, as referências, e o Antigo Testamento é a Bíblia da igreja primitiva, a gente encontra aves com símbolos dos povos diante das nações. Eu posso citar, por exemplo, o livro de Ezequiel, né, que já mesmo citei das árvores, capítulo 17, verso 23, capítulo 31, verso 6, e Daniel, capítulo 4, verso 12, em que as aves são os povos que encontram nos reinos ou no reino o seu abrigo. Aí a promessa aqui é essa, que o reino de Deus, iniciado lá nos cantões da Galileia, vai se espalhar pelo mundo, vai se tornar um grande reino, e muitas pessoas vão encontrar abrigo, vão encontrar conforto, vão encontrar amparo neste reino. E é interessante entendermos que, por essa perspectiva, essa promessa se realiza a cada dia. Realmente o reino de Deus, começado por Jesus na Galileia, tão pequeno e insignificante diante do mundo todo, se tornou num grande reino que está espalhado pelo mundo, e muitas aves, muitas pessoas, muitos nós temos encontrado abrigo neste reino. Não é uma característica negativa o crescimento aqui. O crescimento é uma característica positiva que se verifica ao observar a Galileia com 12 discípulos seguindo Jesus e o que se tornou ao longo de poucas décadas a igreja, né? O reino de Deus estabelecido no mundo por meio da igreja se espalha, cresce, se torna grande
de forma que até incomoda o Império Romano e se torna abrigo para tantas outras pessoas. A segunda parábola, no verso 33, disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa, mais curta do que a anterior, faz um paralelo com aquela revela uma atividade masculina, né? Um homem plantou o grão no seu terreno, no seu campo, uma atividade masculina, e agora revela uma atividade feminina. Então as duas parábolas formam um par, atividade masculina, atividade feminina, em que uma mulher coloca o fermento na massa como uma atividade própria das mulheres daquele dia. Um detalhe importante que eu tenho salientado: o cuidado que temos que ter com os símbolos das parábolas ao trazer de uma para a outra. Aqui nós encontramos um exemplo disso. É muito comum na Bíblia que o fermento é símbolo do mal, né? Por exemplo, no caso lá de saída dos israelitas do Egito, diante da pressa, né? Diante da urgência da saída, da libertação, não havia tempo de esperar a massa levedar para a viagem. Então ordenou-se que se saísse com as massas sem fermento e que se torna então um símbolo da pureza, em que o fermento é deixado no Egito, o pecado é deixado no Egito. Então o apóstolo Paulo também vai usar o fermento como símbolo do pecado que corrompe, que altera o estado, né, a situação. Bem, mas aqui a gente precisa ler com muita atenção, isso é algo que eu sempre enfatizo: leitura com bastante atenção, porque passa despercebido, né? Aqui está escrito o seguinte, vou ler com bastante calma: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Observe, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Se você continuar considerando o fermento como símbolo do pecado, sem questionar em todos os casos, você então vai ser obrigado a reconhecer e admitir que o reino dos céus é semelhante ao pecado. Percebe que não cabe esse símbolo aqui? Porque não está dizendo que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou o fermento e colocou na massa. Está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento. O fermento é o elemento comparado com o reino dos céus. E se o fermento é o elemento comparado ao reino dos céus, o reino dos céus é o fermento, então o fermento aqui não pode ter símbolo do pecado. Não se ignora a característica de corrupção do fermento, ou seja, corrupção no sentido de alteração do estado, né? Corromper significa, primariamente, alterar um estado, mudá-lo para outro estado, né? Ou seja, a palavra corromper ganha um sentido pejorativo, negativo, mas primariamente ela significa a alteração de um estado para outro. E é essa ênfase que se quer trazer com o uso do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento, né? O que está se destacando no fermento aqui comparado ao reino dos céus? O seu poder transformador, o seu poder de alterar de um estado para outro. Assim como o fermento altera a massa de um estado para outro, assim também o reino dos céus altera o estado para o outro, altera as pessoas, uma sociedade, de um jeito para outro jeito. É essa característica que está sendo realçada, a capacidade de alteração, de corrupção no sentido de alteração. Pois bem, então o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha formam um efá, né? Um efá. Quem tem uma tradução da Bíblia mais desatualizada em relação ao português vai encontrar essa palavra, efa, né? Efa ou efá, né? Nas medidas das farinhas ou dos fermentos ou das massas do Antigo Testamento.
Então, é uma medida, 3 medidas dá um efa ou um efá, e essa medida capacita alimentar 100 homens. Encontramos o uso de 3 medidas ou do efá no Antigo Testamento em 3 oportunidades. A primeira nós encontramos com Sara, né, que prepara um efá, uma efa. Encontramos com Gideão, né, com Sara está em Gênesis 18, verso 6. Com Gideão está em Juízes, capítulo 6, verso 19. E com Ana está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 24. Nessas 3 passagens, há sempre uma ênfase numa oposição a um reino que se está estabelecido. No caso de Sara, ela prepara para 3 pessoas que vão, e a referência é uma oposição ao reino de Sodoma e Gomorra, né, em Gênesis 18. No caso de Gideão, o reino que se opõe é o reino dos Medianitas, Juízes capítulo 6. E no caso de Ana, é sobre os oponentes da justiça de Deus, 1 Samuel capítulo 2, versos de 1 a 10. Então, nessas 3 passagens, Sara, Gideão e Ana, onde se prepara uma efa, né, 3 medidas, sempre está em jogo nos episódios, nas cenas, a oposição a um reino, Sodoma e Gomorra, Medianitas, e aos oponentes da justiça de Deus. Pois bem, então a ênfase está aí ligada a esses eventos do Antigo Testamento, em que a mulher prepara o reino dos céus é semelhante a um fermento, e esse fermento é o reino dos céus, que é um reino em oposição a outro reino, e que vai lentamente, ocultamente, alterando o estado, para que quando se percebe, já está todo levedado. Então a ideia é essa, o reino dos céus, em relação ao Império Romano, nos dias de Jesus, ele funcionava como uma ação corruptora, que ele vai devagarzinho alterando a sociedade, as pessoas, de forma lenta, oculta, mas que uma hora se apresenta toda levedada e alterada. Essa a ênfase, o reino dos céus é semelhante ao fermento naquilo que ele produz, na mudança que ele produz. E até deixar tudo levedado, até então transformar toda a sociedade. Os versos 34 e 35 se apresentam da seguinte maneira. Verso 34, todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. E aí vem uma justificativa nas Escrituras, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação. A citação é do Salmo 78, verso 2, salmo este atribuído a Asaf, né, considerado profeta, cantor, músico, mas um profeta, e que anuncia um momento onde Deus falaria ao seu povo por parábolas e publicaria coisas ocultas desde a criação, né? Ao justificar o ministério de Jesus de ensino junto às multidões por meio de parábolas, evoca-se então a palavra do profeta e se diz, cumpriu-se a palavra do profeta no Salmo 78, verso 2, em Jesus. Então ele apresenta os ensinamentos por parábolas, a multidão recebe esse ensinamento, a multidão não entende profundamente esse ensinamento, que é explicado aos discípulos na casa, como se segue no verso 36, a explicação da parábola do joio em casa aos discípulos em particular, ou seja, aos discípulos é dado o conhecimento das verdades do reino de Deus. Pelo Espírito que há nos discípulos de Jesus, eles compreendem a proposta de Jesus, a proposta do reino de Deus. E a multidão não compreende, né? Então, está aí essa apresentação de justificativa para que se entenda o porquê, né? O motivo pelo qual Jesus falava por parábolas. Um abraço.